O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, eu sou Arquimedes de Castro e nesse podcast nós vamos saber mais sobre o bolsonarismo. Você é bolsonarista? É ou não? Então, assume aí. O maior fenômeno político recente da política brasileira ainda está sendo estudado de forma incipiente, porque o exercício do poder pelo atual presidente da República traz diariamente novos acontecimentos. O bolsonarismo teria como fonte ideológica o filósofo Olavo de Carvalho, defensor de teses polêmicas que buscam a suposta reconstrução de tradições morais que se refletiriam em mudanças políticas e econômicas potencializadoras de um projeto nacional revolucionário. Olavo é um escritor inteligente e sagaz, que, de forma obsessiva, tem denunciado os terríveis males causados pelo marxismo, posicionando-se em defesa de valores definidos como cristãos e demonizando de forma sistemática uma ideologia política rotulada de esquerda doentia, esquerdopata. Para Carvalho, os conservadores de tradições cristãs devem obrigatoriamente combater os progressistas ateístas, que estariam dominando os governos e as instituições multilaterais internacionais, como, por exemplo, a ONU Brasil, a Organização das Nações Unidas. O bolsonarista vive numa corda bamba nos primeiros 8 meses aí do governo de Jair Messias Bolsonaro. Porque não há ainda uma doutrina estabelecida e, basicamente, se espera apoio incondicional à luta do presidente contra a ameaça comunista. O aparelhamento petista das instituições, as armadilhas da imprensa esquerdista, entre outras coisas aí, né? Então o sujeito tem que se entregar de corpo e alma para ser bolsonarista, tem que concordar com tudo que está rolando. Os que discordam são muito mal vistos, inclusive. Opiniões pessoais são duramente castigadas. Os mais de 50 milhões de eleitores do presidente, eleito pelo PSL, o Partido Social Liberal, formam grupos heterodoxos que raramente se entendem a respeito das questões que consideram importantes. Jair e seu magnetismo pessoal funcionam como uma matéria aglutinadora de opiniões antagônicas, numa instável massa de opinião pública que é extremamente ativa, muito ativa mesmo, nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e age sob efeito de uma manada que pode ser apontada para qualquer adversário. É tanto que são
carinhosamente chamados de bolsomínios, em referência ao meu malvado favorito, e os seus bonequinhos, aqueles amarelinhos, que são os criados escravos dele, que fazem tudo que ele manda, enfim. Para ser bolsonarista raiz, é preciso defender algumas ideias polêmicas, sobre as quais já havia no país um certo consenso civilizatório, né? Porque estávamos aí há 13 anos de governo do PT, e antes do PT teve o governo do Fernando Henrique Cardoso, é um governo de centro-esquerda. FHC, apesar de ser chamado pelos seus adversários de neoliberal, hoje ele é mais centro-esquerda do que nunca comparado a Jair, né, que se diz de centro-direita, mas que, assim, cada um diz o que quer, mas ele é visto como extrema-direita. E assim, algumas coisas caracterizam o bolsonarista raiz. Entre elas estão, primeiro, a condenação da comunidade GLBTQ+. Essa comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, queers, enfim, toda essa galera aí. Há uma condenação da comunidade, mas sem assumir a homofobia. Bolsonaro nunca assumiu que é homofóbico. Os seus assessores, os seus seguidores, também não assumem que são homofóbicos, mas condenam a comunidade. O desprezo pelos dados científicos, seria a segunda coisa. O desprezo pelos dados científicos sobre os perigos que corremos com a degradação do meio ambiente, mas sem assumir que é a favor da exploração dos recursos naturais ao arrepio da legislação nacional e internacional. O bolsonarista tende, não há um consenso, lógico, mas tende a acreditar que a legislação brasileira sobre o meio ambiente é inadequada, porque estaria impedindo o desenvolvimento econômico do país para proteger algumas minorias insignificantes. E em cima de conhecimento científico que não tem prova nenhuma. O pessoal defende essas ideias. Então, sempre foi assim, né? Agora eles estão meio que revendo isso, mas existe essa coisa. Em terceiro lugar, o bolsonarista ele faz apologia à superioridade masculina e o direito de autoridade sobre o feminino, como defesa, inclusive, de uma tradição religiosa, mas sem assumir a misoginia e o machismo por trás dessa tese de dominação. O bolsonarista não se assume machista, não se assume misógino, mas vê a mulher como alguém que que deve uma obrigação de obediência ao homem, porque está escrito na Bíblia. E os bolsonaristas são cristãos eu acho que integralmente, não deve haver ninguém de outra religião, nem muito menos ateu, ou alguém que defenda, que seja feminista. Eu nunca encontrei uma mulher ou um homem que defenda teses feministas e que se diz bolsonarista ao mesmo tempo. Mas pode ter, vai saber. Mas não se assumem assim abertamente, né, nessa questão. Tem também a supervalorização do líder político, né? O Bolsonaro é supervalorizado como líder político, que se torna assim maior que a Carta Magna, que é a Constituição do país, e a legislação internacional. Mas eles não assumem que isso seja uma postura fascista. E
E há uma certa contradição nisso, mas é uma característica do bolsonarismo. O bolsonarismo não se assume fascista, mas coloca no líder a responsabilidade por tomar todas as decisões, inclusive decisões que estejam contra a lei. E o bolsonarista tem uma certa subserviência aos interesses das multinacionais norte-americanas. As corporações transnacionais dos Estados Unidos da América, sem assumir o colonialismo e disfarçando-se em discurso nacionalista. São alguns temas, né, que a gente pode citar. Veja só, esse artigo aqui, né, esse comentário, é algo que eu estou fazendo durante o processo. Muito provavelmente eu vou mudar de opinião com o decorrer do estabelecimento do bolsonarismo como pensamento político no Brasil. O bolsonarismo pode ser, talvez seja, ou é, um efeito colateral do lulismo levado às últimas consequências, uma dor de cabeça resultante da insistência da esquerda brasileira em negar o envolvimento de alguns de seus membros em esquema de corrupção milionário, entre eles o chefe supremo Lula. Trata-se do vômito que resulta da insistência dos petistas em transformar o Brasil em um país apartado das tradições morais trazidas pelos invasores europeus que fundaram esta pátria. A luta política entre lulistas e bolsonaristas, ou lulistas versus bolsonaristas, está desequilibrada pela prisão do líder petista, que também se comportou de forma autoritária, mas aprendeu que o nosso país é ingovernável e a aparente normalidade democrática necessária para nos dar credibilidade na comunidade internacional requer um acordo nacional, onde todos os grupos políticos regionais precisam ser contemplados na divisão das riquezas nacionais. O grande teste do bolsonarismo será a soltura de Lula, que vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde, soltam o cara. Não existe no Brasil pena de caráter perpétuo. E Lula não matou ninguém. Tem aí a implicação do crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, mas não são crimes violentos. Eu, inclusive, defendo a tese segundo a qual a prisão só deve ocorrer após o réu recorrer até a última instância recursal, né, até trânsito em julgado do processo. E nos casos de crime violento, isso pode ser pensado, né, prisão em segunda instância. Mas quando o crime não é violento, eu não vejo a menor necessidade de manter preso um cidadão como Luiz Inácio. Tudo bem que ele perca os direitos políticos, que ele tenha os seus bens, digamos assim, indisponibilizados por causa do envolvimento em crime de corrupção, mas daí para prisão em regime fechado, eu acho exagero. Acho que não precisa. O sistema penitenciário brasileiro precisa de uma revisão e eu acho que quem não cometeu crime violento tem que ficar fora da prisão e cumprir outros tipos de pena e não o regime fechado. Não se trata aqui de se vingar de quem cometeu crime, mas de uma questão de administração do sistema de justiça. É uma opinião que divide juristas, mas esse é o meu pensamento que eu deixo aqui para a reflexão dos ouvintes desse podcast. Muito obrigado, Arquimedes de Castro, direto de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.